Vamos abrir a nossa Bíblia já? Lá no livro do Salmo, a gente vai começar hoje. Não sei se vocês se lembram, mas domingo passado eu falei um pouquinho sobre o fato de Deus nos provar. Lembra disso? Deus nos prova, assim como um pai ama o filho, ele prova a gente, todos que ele recebe por filho, ele prova. E aí nós citamos a palavra até castiga, até dá uma chicotada, umas varadas, citamos esses exemplos. Vamos começar hoje no Salmo 119, o versículo é o 67. É uma sequência? É. A gente vai caminhar um pouquinho mais falando sobre isso. Salmo 119. Eu já falei o versículo? 67? Vamos ler o 65? E o 66? E o 67? Então vamos ler os 3 versículos. E aí ele vai falar disso também. Mas olha que coisa interessante, que lição importante. Ao chegar no 17 você vai perceber. Salmo 119, versículo 65. Diz assim: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Irmãos, Deus sempre faz bem para a gente. Agora, o que ele fez para o servo dele, que ele falou que fez bem? Deus faz bem para a gente, Deus faz bem para nós, para todos nós, quando ele abre uma porta de emprego, ele faz um bem para você. Você precisa de uma bênção no casamento, ele te abençoa, ele está fazendo bem para você. Você precisa da cura de uma doença, de uma enfermidade, e ele te cura, é um bem que ele está fazendo para você. E quando ele te corrige, é o quê? E é disso que ele está falando. Quando ele vai vetar algum plano seu, proibir algum plano seu, na hora você não vai entender que é bom, mas depois você vai. Lembra que Deus nos trata como filhos. Aí ele citou lá, qual é o filho que o pai não corta, qual é o filho que o pai não vai lá repreender, não vai corrigir, não vai exortar, não vai castigar. Todo pai faz isso com o filho. E aí ele diz, eu também vou fazer isso com vocês quando precisar. E aqui ele diz, o Senhor me fez bem. Na hora da decisão, talvez a gente não vai achar que é assim. Se você é cortado de algo, você diz, eu estou chateado. Eu queria fazer tal coisa, não pode, estou chateado. Eu queria fazer de tal maneira, não pode fazer, estou chateado. Mas essas chateações são produtivas para nós. E ele diz, o Senhor fizeste bem. Versículo 66. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Diga amém? Te apega a palavra. Põe o coração nos mandamentos de Deus e diz, Senhor, me ensina juízo. Irmão, tem gente que perdeu o juízo. Não vamos perder. Deus, me ensina o bom juízo. Qual que é o certo? O caminho da palavra. Não é só humanamente, não. Espiritualmente, também tem gente que perdeu o juízo. Pastor, acho que eu estou perdendo o juízo. Que oração para você fazer já agora? Deus, me ensina o bom juízo. Eu não quero me entregar ao inimigo, perder a direção da palavra, eu quero andar na palavra. Então me ensina. Eu não sei o que fazer e o que eu vou fazer, não sei se é o certo, então me ensina o bom juízo. Que a decisão que eu venha tomar não seja fora da palavra, que aquilo que eu venha fazer venha te agradar. Se não tiver, então me ensina. Mas se o Senhor tiver que me proibir de fazer, então vai ser um bem para mim. Se o Senhor disser que isso não é bom, então vai ser bom para mim. O que Deus disser que não é bom para mim. O que Ele disser que é bom para mim. Então me ensina o juízo, me ensina a ciência, me dê sabedoria, pois crie nos teus mandamentos. Versículo 67 agora. Antes de ser afligido, andava onde, gente? Errado. Olha o que ele fala aí. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora, guardo a tua palavra. Olha o que o salmista pôs. Então ele foi afligido pelo Senhor. E ele disse, antes de eu ser afligido, eu estava andando errado. Às vezes nós estamos numa alegria, não quero tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tua paz. Mas se isso estiver fora da palavra, essa paz, essa alegria, vai lhe levar para o abismo. Mas me dá prazer, me dá alegria, mas vai levar para o abismo. Mas eu me sinto bem, mas tem que ser dentro da palavra. E aí vem a palavra para nos afligir, nos exortar, nos ferir, nos bater em nós. E aqui está o versículo. Antes de eu ser afligido, eu passei por uma aflição, por uma amargura, e passou. Veio aquela amargura, aquela aflição,
Mas eu descobri o seguinte, que antes dessa aflição, eu estava andando errado. Irmão, tem um monte de gente andando errado. Ela acha que está andando certo, mas está andando errado. E o que determina que a pessoa está andando errado? Ela está fugindo da palavra. Ela está saindo dos mandamentos de Deus. Ela está andando errada. A hora que Deus aflige, castiga, pune, exorta, a alma fica despedaçada, aí ela aprende. Eu estava andando errado, então estava. Eu estava fazendo o que é errado, a maneira de eu viver estava errado, estava. Por que eu estou passando por tantas angústias? Para aprender. Por que eu estou passando por tantas aflições? Para aprender. Porque nós já somos de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que naquele que é de Deus, o maligno não toca. Então por que estou sendo afligido? É para aprender. Ora, se o diabo não pode tocar em você, por que eu estou sendo afligido? É porque Deus querendo te corrigir de toda forma, te instruir onde? Dentro da palavra. E aí ele diz, antes que viesse a correção, eu estava andando errado. Depois que eu fui corrigido, exortado, você é uma pessoa que alguém vai lá e orienta, você está caindo no abismo, você não está vendo que esse caminho é de morte, você não está vendo que esse caminho vai te levar para o abismo. Não, vai não, está tão gostoso, mas vai levar para o abismo. Isso vai matar você, não vai não, vai, é o caminho errado. O dia que a pessoa é castigada de uma maneira mais dura, e ela sai daquele abismo, ela vai reconhecer, estava andando errado. Nem todos confessam. Nem todos confessam isso. Mas pega filhos que estavam no caminho errado, e o pai foi muito duro com ele, puxou pelas orelhas e botou no caminho. Ele veio sem vontade, porque ele havia se entregado àquele erro. Mas depois de ser castigado duramente, o que ele fez? Ele reconheceu, meu pai fez isso porque ele me amava. Ele fez isso porque ele queria que eu saísse desse abismo, e eu estava errado. Nem todos reconhecem. Assim somos nós espiritualmente também. Estávamos errados, e não reconhecemos. Mas quando somos punidos, e quanta gente já foi orientada diretamente, claramente. E eu, como pastor, é mais fácil falar. Eu já falei para um monte de gente, você já falou para um monte de gente, você tem tempo de igreja, você deve ter falado para um monte de gente, olha, cuidado com esse caminho é perigoso. Cuidado, vigia que você está indo para o abismo. Não, eu estou orando e Deus está mostrando, cuidado, você pode estar orando e é a tua vontade que você está fazendo. Não, mas o Senhor falou o quê? O Senhor falou que está na Bíblia. Eu já repreendi pessoas abertamente sobre isso, falou, o que você está fazendo está errado porque está fora da Bíblia. Não é porque é a sua vontade, seu sentimento, seu querer, ou porque você jejuou, ou porque você orou. Para mim, eu posso jejuar, orar, mas não muda a Bíblia. Você pode jejuar e orar e ver anjo e tudo mais, mas Paulo falou que isso não muda a Bíblia. Ainda que um anjo viesse dizer algo, mas o anjo fala, mas não pode mudar a Bíblia, você está saindo fora da Bíblia. Você está entrando no caminho da rebeldia, está entrando no caminho da desonestidade, da infidelidade espiritual. Tem gente que não é infiel ao marido, à esposa, mas ele é infiel a Deus, no ministério que Deus deu para ele. Ele está sendo infiel. O que ele tem que fazer? Volta para a palavra. Ele tem que ser fiel, traição a Deus, a palavra. Não pode, Deus pôs a palavra, mas aí eu orei. Aí vai dar margem também para alguém que quer fazer coisa errada, vai orei e fazer coisa errada também. Eu fui infiel, não pode. Eu não posso ser infiel à palavra. Pastor, mas estava muito dura a minha vida. Às vezes a vida vai ser dura mesmo, Deus vai castigar. Às vezes vai ser de batalha, de desafio, mas é preciso ser aprovado e melhorar. E quando passar pelas provas, assim como ele passou, ele disse, olha, antes de ser afligido, eu estava errado. Eu só aprendi o caminho certo depois da aflição. E tem gente que é assim. Ele só aprende depois da aflição. E em alguns pontos, você vigia quanto a isso. Tem gente, quando ele está começando a entrar no caminho errado, ele para de ouvir tudo e todos. Ele para de ouvir todas as pessoas. Cuidado. Olha, se eu estou numa coisa boa, eu devia perguntar, o que você acha disso que eu estou orando, que eu estou sentindo? Devia perguntar. Não vou perguntar porque as pessoas vão ficar contra. Peraí, mas se elas vão ficar contra, será que isso não é coisa do maligno? Se elas vão ficar contra, então pode ser que é do maligno. Se a coisa é boa, você quer que todo mundo saiba, né? Vou apresentar meu projeto, e é bênção, então vai lá. Mas por que a gente esconde? Porque tem coisa ali que pode levar a gente ao sofrimento. E se a pessoa seguir? Vai pagar depois. Vai pagar depois? Irmãos, tem um monte de gente pagando depois, não era pagar nada. Não era pagar nada. Tem gente pagando com a dor, com a alma, não era pagar nada. Jesus já pagou o preço do nosso sofrimento.
Já pagou, não é para você pagar nada. Pastor, eu estou assistindo, estou pagando. Abre o olhão assim, ó, e sai daí. Abre o olhão e sai daí. Por que você entrou nesse caminho? Sai daí. Muita gente avisou a pessoa, não faz isso não, não faz isso não, ela foi e fez. E fez achando assim, não vai dar problema. Lógico que vai. Se eu deixei a palavra, vai vir. Primeira, a repreensão é Deus nos amando e dizendo, pelo que você fez, você vai ser castigado. Primeiro é Deus. Se eu resistir a Deus, aí Ele entrega como entregou o povo aos midianitas, aí agora você vai para a mão do inimigo. Então, se Deus está castigando, o que você faz? Volta a palavra. Deus está tocando ali que está errado, volta a palavra. E não é voltar meio termo, não. Tem gente que volta assim, ó, eu me arrependo de tudo que eu fiz, aí pede perdão para você, pede perdão. Peraí, mas você vai continuar naquele caminho? Isso não é arrependimento. Arrependimento tem que ter desistência. Olha, o que eu fiz de errado eu desisto, e agora eu vou voltar para a palavra, minha vida vai ser uma bênção. Tem que ser assim. Senão você vai continuar no erro. Como errar, você pede perdão pelo erro, mas vai continuar nele. Deus nem vai ouvir isso. A aflição é para mostrar que estávamos errados. Ele disse, olha, eu estava fora da palavra. Mas agora, ele disse, guardo a tua palavra. Diga amém. Agora eu estou com Deus. Deus quer que você esteja com Ele. Agora eu estou na palavra, depois da aflição, depois de enfrentar tudo aquilo. E você sabe que existe uma aflição que você vai ter que provocar ela na tua vida. Existe uma aflição que você tem que provocar. Quando você vê que, pastor, mas está tudo desacertado. Você lembra que o povo, no sábado, no passado, eles passavam um dia em jejum? Eles afligiam a alma. Eles afligiam a alma deles. E era para isso. Vocês vão afligir a alma, era para isso. Eles se afligiam para buscar Deus, depois ficava bom. Pastor, eu não estou conseguindo. Então consagra. Então jejua. Você está deixando a tua carne fazer o que quer, ir para onde quer. Então vai e consagra. Deus, eu vou afligir o meu corpo, minhas vontades. Quando você fizer isso, você vai matar suas vontades, matar a sua carne, depois você vai acordar e dizer, agora sim. E não é só a carne de pecado, de prostituição, adultério, não. É a carne de seguir caminho errado. Do natural, de não crer no milagre, de não crer na bênção, não crer no... Não, Deus, eu vou sacrificar, quebrar isso. Aí você sacrificou, batalhou. O que aconteceu? Você afligiu a tua carne, você deixou de comer. Ficou bom agora, ficou forte. Você vai, eu estava andando errado. Vai clarear teus olhos, você vai ficar bom. Essa aflição você tem que provocar. Para você ficar bom. Não deixa correr errado, não. Não deixa a vida seguir errado, não. Muda. Se estabeleça na palavra. Ele diz, agora eu ando, eu guardo a tua palavra. Versículo 68. Tu és bom e que mais? Abençoador. Ensina-me os teus caminhos. Diga amém? Deus é abençoador e quer ensinar para a gente o caminho. Deus só tem bênção para dar. Mesmo na correção, é bênção para dar. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Eu não preciso do mal, eu preciso da palavra. Você se fortalece na palavra. Versículo 71. Foi-me o que, gente? Bom ter sido o quê? Afligido. Olha que versículo. A aflição nesse caso aqui, não estou falando nada de ação do demônio, ó. É uma situação que enfrentamos de amargura, de desafio, de reflexão, por alguma coisa que não está certo na vida da gente. Aí ele diz, foi-me bom ter sido afligido. Mas você passou, foi bom para mim. Mas que batalha, foi bom, me ajudou, para que aprendesse os teus estatutos. Diga amém? Eu fui afligido, passei por aquela aflição e amargura, mas foi bom para mim, porque agora eu aprendi a guardar a palavra. Irmão, nós temos que aprender. Temos que aprender a viver a palavra, a guardar a palavra, e é no guardar a palavra que o inimigo não vai tocar mais. Agora estou livre dessa armadilha. Vamos ver um exemplo sobre isso aqui, em cima disso. Está no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, versículo 1. Diz a Bíblia Sagrada, no segundo livro de Reis, no capítulo 1. Eu cheguei a citar o versículo com vocês, mas vamos ler esse capítulo agora e alguns versículos só. Segundo livro de Reis, no capítulo 20, o versículo é 1. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1.
E aí diz a palavra, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, e ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que é isso, gente? Que palavra é essa? Palavra de aflição. Isso aqui vai fazer mal para Ezequias? Não, vai fazer bem. Vai fazer bem para ele. Ele está lá na casa dele, a Bíblia diz que ele adoece, uma enfermidade mortal, ele fica doente, o mal tocou nele, está mal, passando mal, e ele fica na cama dele, deitado, e vai até ele o profeta. E nós precisamos, irmão, de gente que nos ajude com a palavra. Não é passando a mão na nossa cabeça, nos ajude com a palavra. A gente precisa de gente que nos dê a palavra para abrir os olhos, não é passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça, vai, filho, você não está bem. Deus te ama, ama tanto que quer que você mude. Deus gosta de você demais, mas está errada a tua vida. Deus nunca vai te abandonar, mas volta para Ele. Deus nunca vai deixar você, mas tem que voltar para Ele. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse o seguinte: assim diz o Senhor. Bom, a palavra de Deus é a palavra, não vai mudar. É o rei Ezequias, não importa. É o pastor Laci, não importa. É o irmão João, não importa. É a irmã Maria, fervorosa, não importa. Se a irmã Maria precisar ser repreendida, vai ter que ser. É o irmão José vai ser repreendido, diga amém. Ele precisa da palavra. E veio a palavra e diz o seguinte: olha, assim diz o Senhor. Irmão, se Deus falou algo, está falado. Assim diz o Senhor: põe tua casa em ordem, tua vida em ordem. Põe seus caminhos na palavra. Põe a sua vida. Quem está esperando a cura, você vai chegar. Eu quero uma oração para a cura, como lá disse o Naamã, né? O Naamã, ele precisava de ser curado da lepra, mas o Naamã tinha um problema mais grave que a lepra. Qual que era o problema que ele tinha? Orgulho. Orgulho de sacolas, de quilos. Ele era orgulhoso, soberbo, prepotente, um monte de coisa. Ele era valente, guerreiro, ele apostava nisso. Ele fazia, desfazia, ajudava, ele tinha esse problema. O que ele faz? Quando a menina diz: vai até lá o homem de Deus, está em Samaria, ele vai te curar. Ele foi ao rei de Israel, foi errado. E aí depois o Eliseu ficou sabendo, disse: não, manda ele vir aqui, vamos resolver isso. E ele foi com uma comitiva à porta da casa de Eliseu, disse que levou um monte de dinheiro. O Naamã era leproso, e lepra não tinha cura. E ele escondia essa doença, ninguém sabia. Ele escondia. E aí ele para na porta da casa do Eliseu, desce com aquele monte de gente que o seguiu, e levou dinheiro para pagar, o quanto fosse pagar. Ele já foi orientado pelo rei dele: leva dinheiro, o que eles cobrarem você paga, não tem problema. E aí levou e desceu na porta da casa do Eliseu, aí mandou avisar, bateu a porta, e saiu uma pessoa atender, e disse: avisa o Eliseu que o general chegou. Olha só, Deus é igual para todos nós, né? E aí foram lá dentro, o mensageiro, e falou: Eliseu, o general chegou, está aí na porta com a comitiva, cavalos, carroça, tá bom de coisa. E o Eliseu estava lá dentro e continuou lá dentro. E aí mandou uma mensagem: e vá lá e diga para ele o seguinte, para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e a carne dele vai ficar limpa. Eu fiquei pensando agora nesse mensageiro, né? Mensageiro enfrenta cada uma, né? O cara vai ter que falar para o general do exército, para o cara mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ser curado. Vai ver o mensageiro ter falado: tá bom, o senhor está brincando, mas eu falo para ele esperar. Ele falou: não é para esperar. Vai lá e diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. O mensageiro saiu e se apresentou diante do Naamã novamente. Falou: e aí, ele não vem? Eu falei: ele não vem. Mas ele não está aí? Não, ele está aí. Ele não vai atender? Não, já atendeu. É para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele vai ficar limpíssima dessa praga aí. O senhor vai ficar curado, vai limpar e vai ser uma bênção. O que o Naamã fez? É absurdo. Que absurdo. É mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você sabe com quem está falando? Ou o que ele está falando? Eu vim disposto a pagar aqui a minha cura.
Eu pensei que ele ia sair, me atender, ia pôr a mão na minha cabeça, ia agitar a mão no meu corpo, ia orar o Deus dele, me curar. Mas você manda mergulhar no Jordão. O Naamã teria que ser afligido também. Depois que ele foi afligido, ele descobriu que estava errado também. Toda pessoa, irmão, que precisar ser corrigido, vai ser e vai aprender. Alguns na correção não passam. Ele vai dizer assim, olha, eu não vou mergulhar, até porque tem água mais limpa lá na minha terra. Ora, se tem na tua terra, você não foi curado lá. Não é verdade? Ora, se tem coisa melhor, você não foi curado lá. A palavra, é aqui, é 7 vezes mergulhar e acabou. Então eu vou embora. Aí montou nos cavalos e foi embora. Tá bom, vai embora. Deus quer te abençoar. Você não vai aceitar? Deus quer tirar a bênção. Você não vai abrir o coração? Deus quer te levantar. Você não vai dizer sim? Então não pode fazer. A Bíblia não vai mudar. E se o Eliseu corresse atrás? Estava errado. E se ele fosse lá e mudasse a palavra? Está errado também. A aflição vem de Deus. Para ele aprender que está errado. O que ele faz? Ele vai indo embora, aí vem alguém lá que Deus usa para convencê-lo. Acorda. Irmão, tem gente que muita gente tenta ajudar, mesmo assim ele não aceita. Mas o Naamã aceitou. Chegou alguém para ele e disse, Naamã, por que você não vai lá e mergulha? É uma coisa simples que ele te pediu. Se ele te pedisse uma coisa cara, grande, você não faria? Faria. Mas é simples, só mergulhar. Ele falou para você mergulhar, vai lá e faça. Depois, se não der certo, você fala com ele. Mas faz o que ele mandou. E de tanto convencer, ele foi lá e mergulhou. Na 7ª vez, saiu limpíssimo. Aí voltou lá para agradecer o Eliseu. E falou o seguinte, a partir de hoje eu creio no Deus de Eliseu, o Deus de vocês. Quebrou ele. Então agora eu sei que existe. Ele levou terra de lá para adorar na casa dele. Eu vou pagar. Ele falou, não quero que você pague nada. Quero que você reconheça que Deus é verdadeiro. Não tem que pagar nada. Mas que você reconheça que Deus é verdade. E aí o Naamã ainda fala o seguinte, olha, eu queria mais uma coisa. Lá na minha terra tem os deuses lá. Que eles adoram, o rei adora. E às vezes eu vou ter que entrar dentro do templo com ele, do lado dele. E ele vai se inclinar para adorar o Deus dele. E eu vou estar com ele. E eu vou precisar fazer o ato de dobrar. Mas o meu coração não vai dobrar. E eu peço que se ele mandar e eu fizer isso, que Deus me perdoe. Sabe o que o Eliseu falou? Vai em paz. Deus já te abençoou. Não, quando a pessoa muda aqui, está mudado. Quando Deus transforma aqui, está transformado. Quando Deus limpou aqui dentro, está limpo, acabou o problema. Ele diz para Ezequias, põe a tua casa em ordem, você vai morrer, você não vai viver mais, já foi taxativo, você não vai viver mais. Era uma correção, é uma punição para ele abrir os olhos. Tem gente que saiu da palavra, está pagando um preço caro, mas é para acordar. Não é o diabo que está batendo, não, é Deus corrigindo para voltar. Porque ele sabe que se for entregue ao diabo, ele mata. Mas ele quer salvar, acorda, levanta, deve sair. O que ele faz? Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, se servido, se lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Diga amém? Mas ele falou que ia morrer, era uma punição para ele acordar. Talvez veio um mal grande na vida da pessoa, porque ela está fora da palavra. Não fica enfrentando, mandando todo mundo lá, olha por mim, que eu vou vencer. Não faz isso não. Você tem que afligir tua alma. Você tem que se pôr lá diante de Deus no pó. Orem por mim para eu sair. Você sabe que não é isso, sair. Se sair desse problema, você vai continuar errado. Se sair do problema, vai continuar no erro. Não é sair do problema. O Ezequias deixou a doença de lado e foi falar com Deus sobre a situação espiritual dele. Que doença? Doença não é nada. Se você morrer doente, Deus não quer que você morra. Mas se você morrer doente, salvo, você vai para o céu. Sim ou não? Você vai para o céu. Mas e se morrer, irmão? Sem salvação e sem doença. Eu fui curado, mas não foi salvo. Vai para onde se morrer? Meus irmãos aqui falaram firme, sim. Beleléu. Vai para o Beleléu. Irmão, Jesus falou que não vai para o céu. Não vai. Então conserta. Pastor, mas eu preguei a palavra a vida inteira. Não importa. Tem que se render à palavra.
Tem que se render. Mas eu ajudei um monte de gente, não é questão de você ter ajudado, você tem que sair da vida errada e voltar para a palavra. Mas eu já ajudei, não importa o que ajudou, você tem que se arrepender. Mas Deus não vai olhar o que eu fiz, não vai olhar o que você fez, Ele está olhando o que você está fazendo agora. Você tem que se arrepender e voltar para a palavra. Você tem que se arrepender e voltar para a palavra hoje. Diga amém. Tem que voltar. Quando Ezequias põe lá no chão o seu rosto, e ora, e chora, foi afligido, o coração quebrado, aquela angústia toda, Deus falou, ouvi a oração. E vi as lágrimas, vai mudar a tua vida, você vai viver, você vai vencer. Vamos finalizar na mesma passagem. Ela está agora em Isaías 38. Olha o que ele fala no Isaías 38, o mesmo Ezequias aí. Isaías 38, versículo 17. Isaías 38, versículo 17. Diz a Bíblia, Isaías 38, 17. Eis que, para a minha paz, eu estive em grande, o que, gente? Amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Diga a glória a Deus. É o mesmo Ezequias. Ele não está falando da doença que ele teve, não. O que afligiu Ezequias foi a palavra dura que Deus deu para ele. Não é a doença é maldição, é coisa do diabo, e isso não é nada para Deus. Curar, libertar, isso não é nada. Mas o Ezequias diz, olha, eis que para a minha paz, foi para o meu bem, que eu estive em grande amargura, não foi pequena, ele esteve em grande amargura de alma. Amargura é momento de grande batalha espiritual, meu coração ali quebrando, minha vida sendo despedaçada, eu interiormente acabado, parece que eu traí o Senhor, parece que eu estou longe da palavra, aquele sentimento horrível. E ele diz, e aquela situação durou e foi para a minha paz. Parece que Deus não gosta, já ouvi gente falar assim, pastor, eu não sinto mais a presença dele. Essa amargura é para o teu bem. Parece que eu oro e parece que ele não quer falar comigo, parece que ele não gosta mais de mim, parece que ele não olha. Não é isso. Você tem que vencer essa amargura. Você tem que passar por isso. Depois que passar, você vai descobrir que você estava errado. Você estava andando errado, deixou a palavra, deixou o caminho, deixou a verdade e não busca apoio em ninguém. Teu apoio está em quem? Jesus. Não busque apoio quando você estiver errado. Não busca. Você tem que buscar na palavra, a não ser que eu estou falando sentido, para alguém te apoiar no erro que você está e dizer, tá bom, não está não, você sabe que não, aí se alguém disser, não tem problema, vocês têm, meu coração me condena, meu coração me culpa, então eu vou mudar em nome de Jesus. Não dê ouvido, fica na palavra, ponha-se dentro da palavra, eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Aí ele fala de Deus, tu tão amorosamente abraçaste a minha alma. Quando o coração nosso é quebrado, você vai sentir o amor de Deus te abraçar. Quando o coração se quebrar e dizer, o que eu fiz? Onde eu fui? O que eu falei? Por onde eu andei? Me perdoa. A hora que fizer isso, você vai sentir os braços verdadeiros do amor de Deus te abraçar. Se uma pessoa nos abraça e a gente sente amor, imagina Deus nos abraçar. Se uma pessoa te abraça e sente carinho, sente calor, imagina Deus te abraçar. Tão amorosamente o Senhor me abraçou, a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, não me perdi, eu saí. Deus não quer que ninguém caia na cova da perdição, da corrupção. Deus quer que você se levante sempre, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Deus vai dizer para você, esquece tudo isso aí e vamos seguir a nova vida agora. É assim que perdoa. É assim que Deus perdoa. Esquece tudo isso aí que você fez. E vamos seguir. Mas esquece mesmo, eu vou esquecer. Esqueça também. E vamos seguir em frente em nome de Jesus. Diga amém.